Hoje, Espanha e Argentina entraram em campo para decidir mais uma final de Copa do Mundo. E uma cena clássica se repetiu em qualquer bar, sala de estar ou grupo de WhatsApp da família. Por pelo menos 90 minutos, ninguém vai perguntar de que lado político você está. Ninguém vai lembrar de cobrar aquele boleto. O país inteiro vai travar com os olhos fixos na mesma direção, fingindo que só existe uma única coisa importante nesse universo: aquela bola rolando. E eu adoro esse instante, mas é exatamente por conta disso que eu desconfio. E eu acho que você também deveria desconfiar. Depois de ter a entrada negada nos Estados Unidos às vésperas da Copa, o árbitro... E os Estados Unidos vão ter um reforço para esse jogo contra a Bélgica, né, Jairo? Que Olha reforço só, será? Que história A Copa é de essa? 2026 já movimenta multidões, mas o preço dos ingressos virou alvo de investigação nos Estados Unidos. Porque enquanto a gente vive esse instante suspenso, existe uma outra Copa acontecendo. E é uma que não aparece no gramado, mas que organiza o gramado por trás. Deixa eu te situar um pouquinho nos fatos, porque essa edição em especial tem um volume de acontecimentos fora de campo que eu não lembro de ter visto em nenhuma outra Copa do Mundo. A Copa de 2026 ela é sediada pela primeira vez por 3 países diferentes: Estados Unidos, México, Canadá. E é também a maior da história. Ela tem 48 seleções e mais de 100 jogos. O Brasil, infelizmente, já está fora. Foi eliminado pela Noruega nas oitavas de finais. Estamos agora na reta final. As semifinais aconteceram nesta semana e a decisão já está marcada para hoje, no estádio chamado MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mas é aqui que a coisa fica interessante, porque essa Copa, fora de campo principalmente, ela foi marcada por uma sequência de episódios que, juntos, fica difícil de ignorar o padrão que vem acontecendo recentemente na história política dos Estados Unidos. O governo americano ele impôs proibições de viagens a cidadãos de 4 países. O árbitro somali, eleito o melhor árbitro africano do ano anterior. Mais uma notícia relacionada ao Mundial. Depois de ter a entrada negada nos Estados Unidos às vésperas da Copa, o árbitro somali Omar Abdulkadir Artan retornou ao seu país e foi recebido com muita festa em Mogadíscio. Ele seria o primeiro somali a atuar no principal torneio do futebol mundial, mas acabou barrado pelas autoridades americanas, que alegaram questões de segurança nacional e supostas ligações com investigados por terrorismo. A delegação do Irã só conseguiu entrar em território americano um dia antes da sua partida. E, inclusive, ela não poderia nem sequer passar a noite no hotel para o retorno. Os jogadores da seleção do Irã, que disputarão a Copa do Mundo de 2026, terão que entrar e deixar os Estados Unidos no mesmo dia das partidas. A informação foi confirmada pelo embaixador iraniano no México, Abufazel Passandideh. Por causa do conflito entre Irã e Estados Unidos, a seleção iraniana transferiu sua base de treinamentos para Tijuana, no noroeste do México. A equipe deixou de utilizar a base original em Tucson, no estado do Arizona. Na primeira fase do Mundial, o Irã jogará em Los Angeles e Seattle. Segundo o embaixador, os atletas poderão entrar nos Estados Unidos pela manhã, mas deverão retornar ao México no mesmo dia. O diplomata também informou que 15 integrantes da delegação iraniana, entre dirigentes e membros da comissão técnica, ainda não obtiveram o visto americano. E teve um episódio ainda mais específico que eu preciso te contar com mais calma, porque ele resume boa parte do que esse vídeo quer discutir. Um árbitro brasileiro expulsou um jogador americano em uma partida da fase eliminatória. Faltando um pouco para a Copa seguir, veio a público que o próprio presidente dos Estados Unidos telefonou pessoalmente ao presidente da entidade máxima do futebol, pedindo a revisão dessa expulsão, que foi de fato revertida e o jogador liberado para seguir na competição. E os Estados Unidos vão ter um reforço para esse jogo contra a Bélgica, né, Jairo? Que Olha reforço só, será? Que história é essa? Vou trazer para você o detalhe completo. A FIFA anunciou a suspensão da punição do atacante Balogun, jogador dos Estados Unidos.
Ele foi expulso pelo árbitro brasileiro Rafael Claus na vitória da seleção sobre a Bósnia, na fase 16avos de final. E aí teria que cumprir uma suspensão automática nas oitavas contra a Bélgica e eventualmente voltar só nas quartas, né? A FIFA justificou a decisão com o uso do artigo 27 do Código Disciplinar da entidade, que prevê que o órgão judicial pode suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar. Oficialmente, as regras da Copa do Mundo proíbem protestos sobre os fatos do jogo. Por isso, o que acontece no caso de Balogun não é a anulação do cartão vermelho em si, mas sim a suspensão da execução da penalidade baseada na conduta prévia do atleta e na avaliação do lance pelo próprio comitê da FIFA. Balogun é o principal atacante da seleção dos Estados Unidos e já marcou 3 gols nessa edição da Copa do Mundo. Chegou a circular a informação de que o governo americano montou um dossiê contra o árbitro, insinuando ligação dele com esquemas de manipulação de resultados no Brasil. Acusação que a própria entidade organizadora disse não ter encontrado nenhuma evidência que sustentasse. Agora, repara o tamanho disso. Não é um torcedor histérico nas redes sociais, é o chefe de Estado do país sede telefonando para o chefe da entidade que organiza o torneio para reverter uma decisão arbitral dentro de campo. E ainda tem a dimensão do bolso. O sistema de preços dinâmicos de ingresso, que sobe o valor conforme a demanda, como se fosse uma passagem aérea, foi amplamente criticado nessa Copa. Uma linha de trem que normalmente cobra cerca de $13 para levar os torcedores até um dos estádios de Nova Jersey, passou a cobrar $100 nos dias de jogos. Em Boston, uma passagem que custava $20 passou a custar $80. A Copa de 2026 já movimenta multidões, mas o preço dos ingressos virou alvo de investigação nos Estados Unidos. Os procuradores gerais de Nova York e Nova Jersey anunciaram uma apuração sobre as práticas de venda de ingressos da FIFA para a Copa do Mundo de 2026. Eles vão investigar relatos de preços excessivos, informações enganosas sobre a localização dos assentos e uma possível estratégia de venda escalonada para inflar a demanda e elevar os valores. A pressão aumentou porque os custos dispararam. Uma entrada para a final, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium em Nova Jersey, pode chegar perto de $33 mil, enquanto bilhetes no mercado de revenda já apareceram por até $2 milhões. A discussão gira em torno do uso da precificação dinâmica, modelo adotado pela FIFA pela primeira vez na Copa, ajustando os preços conforme a procura. As principais categorias de ingressos tiveram alta média de 34% entre outubro e abril. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a dizer que também não pagaria esses valores. Já o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, articulou a oferta de 1.000 ingressos populares para moradores da cidade. Especialistas alertam que preços tão altos podem afastar torcedores tradicionais e mudar o ambiente nos estádios, com impacto até sobre a sustentabilidade futura do torneio. Mais detalhes sobre os preços dos ingressos no site do Infomoney. E agora, entre nós, tem gente que olha para esse conjunto de fatos e enxerga só birra de um governo específico. E tem gente que olha para ele e enxerga outra coisa, um retrato nu de como o poder, e aí que eu tenho que deixar claro, não só o americano, mas o poder em geral, usa o espetáculo esportivo para se mostrar sem disfarce. Do lado de quem defende o modelo, o argumento oficial da própria entidade organizadora é que o formato ampliado moderniza o esporte, cria uma plataforma de intercâmbio cultural e expande a receita do jogo. A expectativa divulgada é de mais de $11 bilhões arrecadados só nessa edição. O dirigente máximo da entidade, quando questionado sobre essa proximidade política com o governo americano, respondeu: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar, the referee from Somalia. But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect
of finding a solution. Believe me when I tell you, or don't believe me if you don't want, but we try always to find solutions. Always. But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization. We try to do our best with the means that we have to make as much as possible. And Um cientista político e autor de um livro recente sobre essa mesma Copa, ele descreve que o torneio é como se fosse uma síntese quase didática entre a lógica da lavagem de imagem via o esporte e aquilo que ele chama de degradação da própria entidade que organiza o futebol mundial. Um sistema que, segundo ele, cada vez mais se torna indiferente ao torcedor e cada vez mais alinhado a quem só entende o jogo como um ativo financeiro ou político. E dentro do poder público americano também não existe unanimidade. O prefeito de Nova York, que assumiu o cargo neste início de ano com uma plataforma abertamente de esquerda, ele tem trazido à tona uma questão muito importante, onde ele diz que o esporte ele não pode virar artigo de luxo. E que se a gente permitir que ele se distancie das raízes populares, a gente perde algo que vai muito além do placar. Ele tem promovido telões públicos gratuitos e ingressos populares como resposta direta a esse sistema de preço dinâmico que a entidade organizadora, juntamente com o governo, tem imposto à população local e estrangeiros que vão assistir os jogos. Hoje eu estou aqui no Rockefeller Plaza. Aqui está sendo realizada a Fan Village em Nova York, bem em frente ao Rockefeller Center. Esse prédio enorme, que depois eu vou subir. Então, assim, é um espaço de convivência. Aqui o pessoal está jogando bola. Tem os 2 telões que são transmitidas as partidas. Hoje tem Espanha e Bélgica. Várias ativações de empresas que são patrocinadoras da FIFA. Então é um espaço bem legal que o pessoal pode curtir. E claro, num ponto icônico aqui de Nova York. Com certeza, quem assistiu Esqueceram de Mim Perdido em Nova York sabe daquela cena em que o Kevin encontra a mãe dele com a árvore de Natal do fundo aqui no Rockefeller. Então é um ponto turístico bem legal aqui de Nova York. E o pessoal tá vindo demais para ver as ativações, participar das brincadeiras e, claro, para ver os jogos. Então repara o quadro completo. De um lado nós temos uma entidade organizadora e o governo sede tratando o torneio como vitrine de poder e como máquina de faturamento. Do outro, tanto acadêmicos, críticos, quanto uma parte da própria administração local tentando puxar o jogo de volta para sua função mais simples. Entretenimento popular, acessível e sem intermediação, cobrando o pedágio em cima da alegria das pessoas. E isso me leva a um conceito antigo, bem antigo na realidade, que nasceu ainda, tão antigo que nasceu ainda no Império Romano. Escrito por um poeta satírico que observava com desprezo o comportamento da própria plateia da capital do Império. A frase dele, resumida, dizia mais ou menos assim: o povo que antes decidira a guerra, cargo público, tudo, agora só quer 2 coisas: pão e circo. Ele estava descrevendo o momento em que o cidadão romano trocou política real por entretenimento gratuito e comida garantida pelo Estado. E nessa troca deixou de cobrar quem estava no topo, satisfeito com o espetáculo que ocupava a sua atenção naquele momento. Repara como esse mecanismo não precisa de força bruta para funcionar. Ninguém obriga ninguém a assistir uma Copa do Mundo. As pessoas querem assistir. E é exatamente aí que mora a eficácia do mecanismo. Quando o espetáculo é bom o suficiente, ele nem precisa de censura. Ele compra com alegria genuína o silêncio da audiência, sobretudo o que acontece nos bastidores. E tem um pensador italiano, já no século XX,
que, preso justamente por um regime autoritário, ele vai perceber que esse regime aprofundou essa ideia de um jeito mais afiado ainda. Ele defendia que o poder de verdade, o poder que dura mais tempo, ele não se sustenta só na força, polícia, exército, prisões. Ele se sustenta principalmente em algo mais silencioso, a capacidade de fazer com que a maioria das pessoas aceite de bom grado uma ordem que, na verdade, não as beneficia. Ele chama isso de hegemonia. A fabricação ativa de consentimento através da cultura, do entretenimento, da narrativa que circula todo santo dia. Agora, aplica isso naquele momento em que eu acabei de descrever para vocês, lá no início, o bar, a sala de estar, o país inteiro travado numa só direção. Não é que ninguém saiba dos bastidores. Muita gente até sabe do dossiê contra o árbitro. Sabe de passagem dos trens que triplicaram os preços. Sabe da proibição da entrada imposta a torcedores de países inteiros. E mesmo assim, o jogo começa e o mecanismo ele funciona de qualquer jeito. Porque o prazer do espetáculo é genuíno. E é justamente esse prazer genuíno que segura a atenção coletiva longe daquela pergunta incômoda. Só que eu não queria fechar esse raciocínio de um jeito totalmente cínico, porque isso também acabaria sendo injusto com o próprio jogo. Durante essa mesma Copa, marcada por proibição de entrada, dossiê contra árbitro e preço de ingresso decolando, aconteceram cenas que nenhum governo planejou e nenhuma entidade conseguiu monetizar. Moradores de uma cidade, por exemplo, na fronteira mexicana, organizaram por conta própria telões e festas populares para torcer pela seleção do Irã. Um país que enfrenta, ao mesmo tempo, uma tensão diplomática e militar direta contra esse próprio governo americano que cedia a Copa, junto aos outros dois, México e Canadá. A seleção iraniana, depois, vai agradecer publicamente esse gesto, dizendo que aquilo ficaria guardado para sempre no coração deles. Um escritor uruguaio, apaixonado por futebol e crítico ferrenho do capitalismo ao mesmo tempo, ele vai escrever que décadas atrás o futebol seguia sendo um símbolo primordial de identidade coletiva. Mais poderoso, inclusive, do que a ganância de quem administra os jogos hoje em dia. Para ele, o próprio esporte podia ser, ao mesmo tempo, mercadoria manipulada por quem está no poder e antídoto genuíno contra o isolamento que esse mesmo poder produz em outras esferas da vida. Então, talvez o retrato mais honesto não seja o espetáculo nos captura por completo, nem o espetáculo é só alegria inocente. É os dois ao mesmo tempo, disputando o mesmo campo a cada apito. Eu queria fechar te devolvendo aquela cena do começo. Você, o bar, ou a sala de estar, o país inteiro olhando para a mesma direção por 90 minutos. Infelizmente não vai ser o Brasil. Mas que você imaginasse, pensasse, esse instante ele é real. A alegria dele não é encenada. E eu não quero te convencer do contrário. Mas talvez a pergunta que vale a pena carregar para a próxima partida que você assistir seja essa. Nesse momento em que a atenção do mundo inteiro está hipnotizada por uma bola, ou que está sendo decidido silenciosamente em algum telefonema que a gente nunca vai ver na tela. E se a resposta for bastante coisa, o que a gente faz com essa informação, sem de gostar do jogo? Escreva aí nos comentários e me diga o que você acha disso. Abraços.